Você sabe qual é a diferença entre o design de sobrancelhas masculino e feminino? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre design de sobrancelhas. E hoje eu vou te contar esses segredinhos que quase ninguém conta. Você sabia que tem muita diferença de como é feito um design de sobrancelhas masculino e feminino? Sim! Cada um tem as suas particularidades no momento de cuidar das sobrancelhas, tanto dos homens como das mulheres. Primeiro porque a maioria dos homens são muito sensíveis à dor, então cada pelo que é retirado é aquele chororô só. Segundo que a estrutura dos pelos masculinos, eles são bem mais espessas que as dos pelos femininos. Isso tudo por conta dos hormônios masculinos, tá? A grande maioria dos homens tem sobrancelhas bem mais cheias, com muito volume e apresenta pelos mais longos, que precisam ser bem aparados, pois sempre acabam ficando espetados, sabe? Tipo um fio de cabelo. Já as mulheres, a estrutura dos pelos são mais finos e delicados. Não crescem muito além do tamanho normal e quando tem alguns maiores, são bem poucos. Acontece mais nas mulheres maduras. O volume das sobrancelhas femininas irá depender muito da genética dela, mas em geral são bem menos volumosas que as masculinas, tá? Agora, com relação às medidas das sobrancelhas, tanto de um como a de outro, as medidas ficam praticamente padronizadas, tá? Início das sobrancelhas no mesmo ponto, ponto alto e final também acompanham. Claro que sempre mantendo o equilíbrio do visagismo. A forma de como aparar com a tesoura esses pelos diferencia um pouquinho. No caso das masculinas, apara-se os fios longos por toda a sobrancelha. E já no caso das sobrancelhas femininas, apara-se somente no início e, se tiver necessidade, no final das sobrancelhas e bem de leve. O mapeamento é feito de forma um pouquinho diferente, pois não iremos desenhar as sobrancelhas masculinas como desenhamos as sobrancelhas femininas, tá? Então, no momento de criarmos um esboço, ele deve ser feito de forma bem mais natural do que quando fizermos das mulheres. Claro que tudo isso iremos obedecer o gosto do cliente. Vamos atender todo tipo de pessoa. E no caso de homossexuais, alguns poderão pedir sobrancelhas mais arqueadas e desenhadas, tá? Então, elas ficam mais finas na cauda. Então, respeitaremos bem o desenho de uma sobrancelha feminina. Mas a grande maioria do público masculino prefere que dê um ar somente de limpeza nas sobrancelhas, sem mostrar que as sobrancelhas foram feitas, tá? Outro ponto interessante é no momento da extração. Como os pelos masculinos tendem a ser mais grossos, devemos segurar mais firme, esticar bem a pele, para que não seja tão dolorido como é. E sempre deve ser retirado na posição do crescimento do pelo, e nunca ao contrário, para que ele não quebre, né, esse fio e no momento que a gente for arrancar. Dificilmente você encontrará clientes que pedirão sobrancelhas arqueadas, então muito cuidado no momento de criar o esboço das sobrancelhas. Eles devem acompanhar muito o desenho original delas. E temos muitos casos de clientes que já têm sobrancelhas mais arqueadas naturalmente. E nesse caso, devemos orientar o nosso cliente como é a estrutura e o desenho natural da sobrancelha dele, para que quando finalizarmos, ele não achar que a gente deixou as sobrancelhas com aspecto de sobrancelha feminina, ok? Essas também, elas devem ter cuidado redobrado, tá? Porque um pelo que for retirado de forma errada pode deixar, com certeza, a sobrancelha com cara mais de sobrancelhas femininas. Então, todo cuidado é pouco. Atenção também para a cauda das sobrancelhas. Não devem ser afinadas. Já atendi vários homens que vieram de outras profissionais que cometem esses erros de afinar muito a cauda das sobrancelhas. Caso isso aconteça, elas ficarão com um ar de sobrancelhas femininas. Agora que eu te expliquei o passo a passo de como atender cada um dos seus clientes, vamos para a prática. Eu vou te mostrar como fazer um design perfeito masculino e feminino. Pronto, agora já tá feito o mapeamento e o esboço das sobrancelhas, tá? Notem que o esboço é feito de uma forma bem mais sutil, bem mais suave do que um desenho, no caso, um esboço de um design
feminino. E se atentando também para a cauda das sobrancelhas, a ponta dela, ó, não fica fina, então ela fica mais grossa, é mais uma limpeza mesmo, para dar um ar que a sobrancelha tá feita. Agora, outro ponto também que eu quero que vocês prestem atenção é sobre como a gente faz apara esses pelos, né? Como eu falei, os pelos masculinos, né, pelo hormônio, eles são pelos mais longos, ó. Dá pra ver que tem pelos mais longos, então esses pelos precisam ser aparados, tá? Então, puxa tudo pra cima. E com a tesourinha, apara esses pelos que estão mais longos. Como tem alguns maiores aqui, ó, pode puxar pra baixo também e cortar. Por toda a sobrancelha, tá? O início dela, tá vendo? Ele tem que nem monocelha também. É bem junta, tem bastante pelo. Bom, gente, agora eu vou começar o design, né? Mas antes eu vou mostrar pra vocês o que eu uso pra fazer o design. Então, é uma pinça de ponta fina, que ela me ajuda a fazer o alinhamento das sobrancelhas, tira aqueles pelos mais pertinhos ali do desenho. E essa outra pinça aqui, que é chanfradinha, descartável, tá bom? E a escovinha também. Finalizada as sobrancelhas, o design masculino. Como vocês podem ver, sobrancelhas não estão finas no final, tá? Como normalmente algumas profissionais acabam fazendo. Ó, está alinhada, continua grossa, porém com aquele aspecto mais de limpeza, né? Que às vezes os homens até têm um pouco de preconceito e achar que fazer sobrancelhas deveria ficar... As sobrancelhas vão ficar desenhadas, mas não, a gente vai seguir o desenho, óbvio, das sobrancelhas, mas mantendo a harmonia e mantendo a sobrancelha mais masculina, se for esse o desejo do cliente. E eu vou colocar a foto do antes e depois para vocês verem a diferença, que deu realmente um ar mesmo de limpeza na sobrancelha. Bom, gente, o mapeamento e o esboço das sobrancelhas estão feitos. Vou iniciar para fazer o design dela. Só para salientar sobre o que eu falei anteriormente no vídeo, sobre o final das sobrancelhas e tudo mais. A Luana, quando veio a primeira vez aqui comigo, ela comentou que todas as profissionais retiravam a cauda das sobrancelhas, a ponta das sobrancelhas, então ela acabava ficando sem essa ponta aqui, ó. Então ficava acabando ficando um pouco mais curto, né, as sobrancelhas dela. Então, quando ela veio, que ela me explicou direitinho, eu faço a remoção e não tiro a ponta, então, consequentemente, a sobrancelha dela fica mais longa. Vou iniciar e no final eu mostro pra vocês o resultado.
agora o design. Se vocês podem notar que no caso do design feminino, a sobrancelha fica bem mais delineada, bem mais desenhada, né? As sobrancelhas dela já tem um formato mais arqueado, então eu sigo mais o formato e dou uma leve levantada aqui porque ela gosta desse efeito. E aí vocês podem notar também o final aqui das sobrancelhas, ó. Eu deixo um pouco mais de pelo para poder acompanhar. O que todo mundo fazia era tirar essa parte aqui, então ela acabava ficando mais curta. Então é isso. Ficou linda, né?